Fala pessoal do canal, aqui João Carlos Espíndola. Eu trago para vocês aqui um assunto de suma importância. Se você estiver estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especialmente para o cargo de escrevente, isso aqui será de grande valia para você. Muito importante mesmo, viu? Veja bem, a VUNESP muitas vezes não anula determinadas questões porque ela justifica uma situação como essa justamente no que está escrito aqui no edital do concurso. Isso aconteceu, por exemplo, com questões de 2021 que não foram anuladas. Questão de 2023. Eu estou falando aqui do concurso de escrevente técnico judiciário. Analisa comigo. Eu vou pegar só essa parte aqui, olha. Todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressas nos conteúdos programáticos. Pega isso aqui, olha. Eu vou repetir para você, que vê, analisa comigo. Todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressas nos conteúdos programáticos. Eu vou te dar um exemplo aqui de processo civil. Pensa comigo, processo civil. Deixa eu fazer aqui um retângulo aqui, só para a gente... Olha aqui, ó, processo civil. Código de processo civil. Aqui estão todos os artigos que caem para o concurso de escrevente técnico judiciário, prova essa aplicada pela VUNESP. Você pode ver que não tem o artigo 313 do Código de Processo Civil. Pode procurar aí. Tem dos artigos 144 a 155, 188 a 275, 294 a 311 e o 318 a 538, 994 a 1026, a Lei 9.099 de 95 dos artigos 3º ao 19 e a Lei 12.153 de 2009. Mas você pode observar, não tem o artigo 313 do Código de Processo Civil. Só que, e do que se trata esse artigo? Trata da suspensão do processo. Mas olha o artigo 221. O artigo 221 do Código de Processo Civil, ele está no conteúdo programático. Olha aqui, porque aqui fala dos artigos 188 ao 275. Então o 221 está certinho, beleza, sem problema nenhum. Vamos ler o que diz o artigo 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação. Então veja, apesar do artigo 313 não estar expresso no edital, você pode me perguntar, João, será que pode cair questões do artigo 313 que não está expresso no edital? Você pode olhar aqui no conteúdo programático. Não tem o artigo 313, mas ele pode cair? Pode cair o artigo 313. Por quê? Tem um artigo que está expresso no edital, que faz referência, que faz menção, que cita o artigo 313 dentro do conteúdo. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Então, o que eu recomendo? Que você estude os artigos referidos, que você estude aqueles artigos que são mencionados, que você estude aqueles artigos que são citados dentro do conteúdo. Se o conteúdo programático que está lá no edital, que está no edital, cita um artigo que não está expressamente no conteúdo, estude este artigo que foi citado, estude este artigo que foi mencionado. Por quê? Porque esse artigo pode cair. E eu te garanto, a VUNESP não vai anular a questão. Porque aqui está dizendo, eu vou ler de novo para você. Todos os temas, olha aqui, olha. Todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressas nos conteúdos programáticos. Então pode cair. Então o que eu faço? O que eu faço aqui? Eu pego o edital, olha aqui, ó.
Aqui tem o conteúdo com todos os artigos do edital. Está aqui o edital. Eu pego os artigos referidos à parte e estudo esses artigos. Aqui, por exemplo, é o artigo 313, olha, da suspensão do processo. Aí suspende-se o processo e o artigo 313, ele vai discriminar, detalhar cada caso da suspensão do processo, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador, pela convenção das partes, pela arguição de impedimento ou de suspeição, pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, tiver de ser proferida somente tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo, por motivo de força maior, quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo, nos demais casos que este Código regula, pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constitui a única patrona da causa, quando o advogado responsável pelo processo constitui o único patrono da causa e tornar-se pai, nas hipóteses do ensino. Aí vai. Pessoal, tem um monte de casos aqui. Mas qual que é a questão principal desse vídeo? É explicar para você que você deve estudar os artigos referidos, os artigos citados, os artigos que estão relacionados ao conteúdo programático, porque a VUNESP pode cobrar e ela cobra. Como assim, João? Ela cobra, pessoal. Isso aconteceu no concurso de 2021 e aconteceu no concurso de 2023, que não tinha lá. Olha, João, me dá um exemplo aí. Vou falar aqui para você. Lá em 2021, a VUNESP cobrou um tema chamado numa questão que falou sobre o artigo 294, que é do Código Penal, que fala sobre o crime de petrechos de falsificação, prova de 2021. Ela perguntou qual era o tipo penal, se ele era misto alternativo, se ele era material, se ele era formal. Isso não está escrito no edital. Ora, mas se eu e você estudamos os crimes, não seria bom que a gente soubesse se aquele crime é formal, se aquele crime é material, se aquele crime é misto, se aquele crime é alternativo, ou se aquele crime é misto alternativo, como era o caso da questão? Mas não está dizendo no Código Penal, lá no artigo 294, você pode ler, artigo 294 do Código Penal, lá não fala que o crime do artigo 294 é material, é formal, é misto alternativo, lá não fala. E a VUNESP cobrou a questão em 2021, dessa matéria que eu estou falando para vocês, e não anulou a questão. Ela não anulou a questão. E em 2023 ela cobrou outra questão parecida, que agora eu não me recordo qual foi. Foi sobre se o crime é subsidiário, lembrei agora. Foi sobre os crimes dos artigos 307 e 308 do Código Penal, em que ela disse que esses crimes são crimes subsidiários. Isso não está escrito no Código Penal. Se você ler o artigo 307, o artigo 308, pode procurar lá, não tem a palavra subsidiário. Só que lá diz assim, que as penas desses crimes, elas serão aplicadas caso esses crimes não constituam uma infração mais grave. Está lá escrito, artigo 307, artigo 308 do Código Penal. Somente se essas atitudes, essas condutas não constituírem uma infração mais grave, aí sim será aplicada a pena do 307 ou a pena do 308, aí vai depender do crime. Isso significa o crime ser subsidiário. É um crime reserva, quer dizer, se não tiver uma tipificação mais grave, aplica o 307. Se não tiver uma tipificação mais grave, aplica o 308. Isso é ser subsidiário. Só que lá não está escrito isso. E a VUNESP não anulou a questão em 2023. A questão não foi anulada. Então eu deixo aqui esse tema para vocês, tá bom? Estude os artigos referidos e quando estiver estudando o Código Penal, os crimes ali, né,